Opa, gente, e aí, tudo bem? Estamos aqui com um vídeo do Save Manual, onde ele vai explicar sobre a speedrun de FNAF. E speedruns são coisas que eu gosto muito de ver, principalmente sobre FNAF, que é um jogo que eu gosto bastante. Enfim, vamos dar uma olhada aqui no vídeo, vamos ver como é que vai ser. Tô ansioso pra ver como é que vai ser isso aí, já que speedrun geralmente o pessoal faz bastante bug, bastante negócio, então vai ser bastante interessante ver sobre. Nesse vídeo eu vou te explicar como a speedrun de FNAF funciona. Um jogo onde aparentemente não tem como salvar tempo. Mas não adianta, os speedrunners sempre encontram um jeito. FNAF é um jogo de terror e relativamente simples. Você é um guarda noturno e precisa sobreviver 5 noites pra zerar o jogo. Os animatrônicos se movimentam durante a noite e você perde se algum dos 4 chegarem até a sua sala. A mecânica do jogo funciona assim. Você fica fixo na sala de controle da pizzaria Fazbear's. Aqui você pode acender a luz do corredor da esquerda e do corredor da direita. Além das luzes, você também pode fechar as portas, tanto da esquerda quanto da direita. E, por último, você pode checar as câmeras de todos os cômodos da pizzaria. Agora que você já entendeu o que dá pra fazer, vamos entender o porquê dessas coisas. Em FNAF, os monstros conhecidos como animatrônicos se movimentam durante a noite. Se você não vigiá-los corretamente, eventualmente eles vão entrar na sua sala e você vai se cagar de medo, tal como eu fiz. Ai, que susto, porra. Ai, caralho, eu não aguento mais isso não, velho. Ou não, né? Talvez você só perca. Eu me caguei porque eu sou um cagão pra jogo de terror. Cada animatrônico tem um padrão de movimento e ataque. E as ações que você realiza no jogo são pra impedir os ataques dos animatrônicos. Por exemplo, o Bonnie, o coelho, se movimenta pelas salas da esquerda. Pra você impedir o ataque dele, é preciso que verifique regularmente as luzes do corredor esquerdo. Se ele estiver lá, basta fechar a porta e aguardar. Pra checar se ele foi embora, é só acender a luz e ver se ainda tem alguma sombra. Se tiver uma sombra de um coelho, ele tá lá. Se a sombra sumir, ele se foi e você pode abrir a porta novamente. Mas então basta eu fechar as duas portas e estou totalmente seguro, certo? Não. Bom, além dos monstros e das ações que você pode tomar no jogo, ainda tem mais 2 fatores. Energia. A porcentagem de energia é o que define o quanto de bateria você ainda tem para usar seus recursos. Checar a câmera, ligar luzes e fechar portas. Todas essas ações gastam bateria. Usar mais de um recurso por vez aumenta o custo de energia. E se você for imprudente com os recursos, sua bateria acabará rapidamente. Você inicia com 100% de bateria e precisa usar com cuidado seus recursos para não chegar a zero. Caso isso aconteça, você ficará totalmente sem luz. E aí será só uma questão de tempo até ser atacado e morrer. A não ser que... Aê, pô, ele se salvou no último segundo, mano. Desculpa, é que eu não me aguento. Bem, é aqui onde o fator final do jogo entra, o tempo. Nossa, velho, o tempo é muito agoniante, mano. Meu Deus do céu, dá vontade de você, sei lá, mano, pular a janela, tá ligado? Muito agoniante. Você inicia seu turno meia-noite e pra passar de fase, ou seja, pra sobreviver uma noite completa, você precisa permanecer vivo até as 6 da manhã. Em tempo de jogo, cada noite dura 8 minutos e 55 segundos exatamente. Ou seja, as 5 noites completas vão dar, em média, 45 minutos e os segundos que você vai passar nos menus e loadings. Os níveis de inteligência artificial. A cada noite o jogo vai ficando cada vez mais difícil. Isso porque a inteligência artificial dos animatrônicos aumenta de dificuldade com o passar das noites. A cada 4 ou 5 segundos, um animatrônico tem a oportunidade de se movimentar e chegar mais perto de você. Durante esse intervalo, um número aleatório entre 1 e 20 é gerado. Se o número gerado for o mesmo ou menor que o nível de dificuldade do animatrônico, então ele se moverá. Vejamos, na primeira noite os números são assim: Bonnie, nível 0, Chica, nível 0, Foxy, nível 0, Fred, nível 0. Antes de explicar, eu vou simplificar os nomes pra quem não tem decorado os nomes dos bichos e não se perderem, né? Então a partir de agora, os 4 animatrônicos serão chamados de urso, coelho, raposa e galinha, fechou? É mais fácil. E bom, para os ultra fãs de FNAF, teoricamente existem 5 animatrônicos. Afinal, existe uma chance muito pequena de aparecer o Fred dourado. Isso significa que nenhum deles vai se movimentar no começo da primeira noite. Isso é feito dessa maneira para que os jogadores novos testem as mecânicas e vão se acostumando em como jogar FNAF. Como é que vocês pronunciam FNAF? É FNAF, FNAF, FNAC, Five Nights at Freddy's, Freddy's Dread's Liars? Enfim, comenta aí. Mas ó, tem um detalhe. Ao chegar das 2 horas da manhã, uma regra sempre será aplicada em todas
todas as 5 noites. Às 2 da manhã acontecerá o seguinte: o coelho ganhará mais um nível. Às 3 da manhã, o coelho, a galinha e a raposa ganharão mais um nível. E às 4 da manhã, o coelho, a galinha e a raposa ganharão mais um nível ainda. Ou seja, sempre a partir das 2 da manhã, os animatrônicos citados Caraca, não sabia subirão um disso. nível de Tipo, ataque com o obviamente dá passar pra das horas. perceber, né, na Seguindo essa gameplay que regra, eles ficam mais fortes, mas, tipo assim, começa a avançar mais, mas não sabia que a primeira era noite então fica o urso assim, tá ligado? nível 0, o coelho com nível 3, a galinha no nível 2 e a raposa no nível 2. Cada noite começa com o nível exato para os animatrônicos, e esse nível vai subindo após as 2 da manhã, de acordo com o que eu mostrei anteriormente. Na primeira noite, o Fred nem aparece, a preocupação do jogador é somente com os outros 3 animatrônicos. Dito isso, bora entender como o speedrunner Felp garantiu sua sobrevivência dessas 5 noites e como ele conquistou o recorde mundial da speedrun de FNAF. A primeira noite. A primeira noite é a mais tranquila. Como ele sabe que não acontece nada até as 2 da manhã, ele fica paradinho. Dessa forma, a bateria dele cai da forma mais lenta possível. Quando começa às 2 da manhã, ele faz a primeira checagem. Ele liga a luz da esquerda, vê a câmera 1A, que é a câmera do palco, onde ficam a maioria dos animatrônicos no início. Depois olha a câmera 1C, onde fica a raposa. E por último, a câmera 4B, o cômodo da direita. Essas checagens Até agora tá de boa de entender, daqui a pouco vai ficar não maluco. será visitado pelo coelho, que nesse horário é o único que pode atacá-lo. Eu sei que mostrando assim parece um pouco complicado se você nunca jogou FNAF, né? Essas câmeras, esse monte de clique, mas olha, sinceramente, a maioria dessas câmeras não vão importar. Tenha em mente que a única função delas é para você pegar informação de onde os animatrônicos estão. Sabendo exatamente quais câmeras olhar, as outras se tornam totalmente descartáveis. Já já eu falo das câmeras importantes, mas tenha isso em mente para você não ficar tão confuso como eu fiquei quando vi a gameplay desse jogo pela primeira vez. E olha, apesar de relativamente simples, esse jogo tem os padrões de ataques gerados de forma aleatória, ou seja, até dá pra você ter uma estratégia pra sobreviver, mas é preciso se adaptar e improvisar aos ataques. Essa é uma speedrun onde a RNG é muito forte e, curiosamente, a RNG aqui não te dá mais ou menos tempo. Afinal, as noites sempre terão a mesma duração. A RNG aqui é só pra te atrapalhar a sobreviver à noite. Então aí vem a grande questão: como é possível zerar FNAF mais rápido? Acho que sorte, As né? pessoas Um pouquinho de utilizavam de um sorte. truque pra zerar FNAF mais rápido. Ao entrar no jogo e começar uma noite, basta apertar a tecla C, D e mais no teclado, tudo ao mesmo tempo. Isso fará com que a noite passe automaticamente e assim a fase é instantaneamente concluída. As speedruns de FNAF duravam poucos minutos e ninguém levava isso a Sério, sério. mano? Afinal, era só um cheat pra você passar de fase e não tinha estratégia alguma envolvida. Caraca, Sem mano, eu não utilizar sabia esse desse truque, cheat, nós mano. precisamos passar pelas noites. E já que as noites possuem uma duração padrão e estão todas conectadas uma logo após a outra, é de se entender que não dá pra cortar tempo algum. E realmente, durante um bom tempo foi exatamente assim que a speedrun de FNAF 1 se comportou. Se você conseguisse zerar as 5 noites sem morrer, você iria conquistar o recorde mundial do jogo, tal como todos esses outros jogadores que tinham o mesmo recorde mundial ao mesmo tempo. Pois é, existe um momento na história da speedrun de FNAF 1 onde tinham 39 jogadores com recorde mundial. E isso foi lá em março de 2022. Aí, Com o mesmo tempo de 40 graça tem, minutos, né? 32 segundos e 460 milésimos. Bom, e apesar de todos terem o mesmo tempo, todos esses jogadores utilizavam apenas um único truque para salvar um tempo mínimo: o Newspaper Skip, o atalho do jornal. Quando você inicia FNAF pela opção New Game, aparece uma cutscene mostrando o anúncio da pizzaria Freddy Fazbear's, que está à procura de um guarda noturno. Essa cena demora uns 7 segundos. O que descobriram é que se você iniciar o jogo apertando primeiro em Continue e depois botar o seu mouse sobre o texto New Game rapidamente, o jogo inicia um save novo do zero, mas sem a cena do jornal, salvando assim uns 7 segundos. Desde o início das speedruns de FNAF até Nossa, eu anos sei, mano, e speedrun anos cada depois, segundo esse vale era muito, o mano. único jeito de salvar algum tempo. Mas rapidamente o jogo se tornou um meme para os speedrunners. Afinal, bastava você fazer isso e conseguir zerar o jogo que você iria ter seu nome no quadro de líderes e o direito de dizer que detinha o recorde mundial. Mas tudo isso mudou em maio de 2022. O jogador Throwaway Account estava assistindo ao vídeo do youtuber Easy Speezy sobre uma speedrun que ele tentou fazer de FNAF World, um outro jogo da série FNAF. O Easy Speezy fez um vídeo se divertindo com o jogo, tentando fazer uma speedrun, mas ele mal sabia o que causaria no Throwaway Account, ou melhor, na comunidade inteira de speedruns de FNAF 1. Após assistir o vídeo, o Throwaway Account decidiu trabalhar numa ferramenta que automatiza alguns comandos para que a speedrun do jogo FNAF World fosse melhor otimizada. Essa ferramenta
ferramenta é comumente conhecida como TAS. Pera, não vai ser TAS. Tool Assisted Speedrun, uma ferramenta para auxiliar speedruns. Um dia eu faria um vídeo inteiro sobre o que significa TAS e sua implicância no mundo das speedruns, mas por enquanto, basta você entender que o Throwaway... Cara, esse nome é muito difícil de falar, vou começar a chamar ele de TA, beleza? Throwaway Account, TA. Eu também Basta você tava, entender que o TA queria testar os limites do jogo FNAF World com essa ferramenta. Entretanto, no meio de seus testes aconteceu um acidente. Um dia ele simplesmente abriu o jogo, selecionou o save e apertou em Continue. Esse save que ele selecionou não era o que ele queria. Percebendo o seu erro, o TA, logo após apertar em Continue, ele apertou Alt F4 para fechar o jogo e retomar tudo do início para continuar seus testes. Mas, estranhamente, o jogo não fechou. Assim que ele apertou Alt F4, a tela do jogo começou a transição e rapidamente pulou para o próximo menu. E isso deixou o TA assustado demais, só que também intrigado. Assim que ele percebeu esse bug, ele decidiu reproduzir esse mesmo bug algumas vezes e descobriu que esse era um bug que dava para fazer de forma consistente. O bug salvava um tempinho nos menus. Era uma descoberta importante para... vai dar certo lá. Mas me diz aí, se um amigo seu ou alguém da internet te diz para apertar Alt F4 no meio do jogo para ele ir mais rápido, você acreditaria? Não acredito. Deleta a pasta Windows 32, deixa o jogo com muito mais FPS, viu? Aí aperta S que libera personagem secreto. E Alt F4 deixa o jogo mais rápido. Pois é, ninguém acreditou no TA, ao menos ninguém acreditou nele por alguns dias. Após ele insistir bastante que falava a verdade, alguns speedrunners de FNAF World aderiram à técnica, e ela realmente funcionava, mas não mudou muito do que já tinha na run do jogo. Mas a pergunta que fica é, qual a relação dessa técnica com FNAF 1? TA continuou seus testes e descobriu que apertar Alt F4 durante uma transição é algo que funciona em todos os jogos da empresa. Olha aí, ou seja, esse truque funciona em todos os FNAFs. Mas como quase ninguém acreditava nele, no dia 17 de maio de 2022, TA enviou uma run para o site speedrun.com que deu um jump scare em geral. TA tinha conseguido um novo recorde mundial e não era aquele empatado com os outros 40 jogadores. Esse aqui era só dele. Ele zerou FNAF em 45 minutos, 30 segundos e 70 milésimos. 2 segundos a menos nos vários recordes anteriores. E ninguém... Cara, só 2 segundos que a run dele era mais rápida. Caso não saibam, o site speedrun.com possui várias comunidades de vários jogos e cada jogo possui sua equipe de moderação, e a equipe de moderação de um jogo que determina se uma run é válida ou não. A equipe de moderação de um jogo geralmente é formada pelos primeiros speedrunners daquele respectivo jogo. A moderação do FNAF 1 ficou abismada com o vídeo que o TA enviou, mas após conversarem com ele e entenderem o truque, a run foi validada e TA tomou para si o primeiro lugar do quadro de líderes. Esse truque do Alt F4 ficou conhecido como Fade Skip, o atalho da transição, e com esse novo truque, uma nova era nas speedruns de FNAF 1 começou. O truque Nossa, eu até imagino, tanto isso deve ter mudado. Basta pessoal, você ver a transição de tela começando e aí tu aperta Alt F4. O jogo vai pular direto pro primeiro frame da próxima cena. No caso de FNAF 1, ao fazer o truque, a gameplay vai começar instantaneamente. Antes desse truque, os jogadores apertavam em novo jogo e tinham que esperar uns bons segundos até o jogo carregar, aparecer o horário, enfim, até a gameplay começar, mesmo utilizando o atalho do jornal. O Fade Skip é um truque que ele pula a transição inteira e vai direto pro jogo. Ah, e é bom lembrar, o timer ele sempre pausa durante os loadings, ok? Com o passar do tempo, a competição ficou entre as pessoas que melhor executavam o Fade Skip, ou seja, quem for mais rápido e preciso na hora de apertar Alt F4 assim que a transição se inicia, garante o melhor tempo. Eu não falei desse truque lá no começo de propósito para que vocês entendessem todo o aspecto dessa speedrun, mas lá no início do jogo, após o atalho do jornal, o horário aparece e assim que a tela vai transicionar, o Felp aperta Alt F4 e começa a primeira... então, eu percebi que o bagulho tinha pausado do nada. Ao final da primeira noite, você fica sabendo que sobreviveu quando aparece o horário na tela, passando das 5 da manhã para 6 da manhã. E adivinhe só, nesse momento a tela transiciona. Então aqui é outra oportunidade para usar o truque Fade Skip. O Felp espera o tempo certo. Mano, olha que truque louco. Imagina tu, tipo, chegar pra pessoa, tipo assim, mano, que leva a sério esse bagulho. Tipo, mano, tu apertar o F4, tu ganha muito tempo. Caraca, velho. Pô, eu particularmente nunca ia acreditar nisso, mas nem a
pau, velho. Nem a pau. Fico imaginando isso pros outros pessoal, mano. Imagina o primeiro que foi testar isso. Foi zoar ali com o speedrun, deu o Alt F4, salvou uns segundos ali, o cara ficou em choque, mano. Alt F4. A tela instantaneamente vai pro começo da segunda noite, ele espera então mais um pouco e aperta Alt F4 de novo e já começa a segunda noite. E bem, como são 5 noites de sobrevivência, cada uma com 2 telas de transição, com exceção da primeira, por não aparecer o texto de 5 da manhã para 6 da manhã, o Felp tem no total 9 oportunidades de usar o Fade Skip para ganhar o máximo de tempo possível. Os melhores tempos da speedrun de FNAF são decididos por milésimos. Mas voltando às estratégias de cada noite, eu vou resumir rapidamente o que o Felp faz para garantir sua sobrevivência e ter que se preocupar apenas com os Fade Skips. Segunda noite. Bom, já falei como ele lidou com a primeira noite, certo? Faz tempo. Aqui na segunda noite, esses são os níveis de ataques dos animatrônicos. O urso com 0, o coelho com 3, a galinha com 1 e a raposa com 1. Aqui ele tem que se preocupar com o coelho logo de início, que está no nível 3. Sua estratégia aqui é ficar abrindo a câmera principal e ligando a luz igual um lunático. Ele faz isso somente para evitar ser atacado pelo coelho. Olha, eu sei que essa gameplay não é das mais excitantes. Eu só fui jogar FNAF pela primeira vez na vida recentemente e, apesar de ser um jogo simples, ele de fato consegue gerar uma tensão com esses poucos recursos que você tem pra usar. Talvez eu seja medroso, mas eu achava que não dava pra se assustar com um bicho de pelúcia, e bem... Ai, que medo, que agonia, passa logo o tempo. Ah! Como é que eu me assusto sabendo que eu vou tomar susto, velho? Sério, eu sou um merda. Pois é, né? A constante aflição e improvisação nesse jogo é o que te deixa maluco. Mas, de volta a run, agora, às 2 da manhã, os níveis de ataque dos personagens aumentam, mas Phelps segue com a mesma estratégia. Sempre que ele olha a câmera, a raposa fica travada, sem poder atacar. Essa luz ele fica checando pra ver se o coelho vai aparecer. Às 3 da manhã, a galinha sai do palco principal e aí a estratégia dele muda. Agora ele fica olhando a câmera do corredor direito e ligando a luz da esquerda igual um maluco. E rapaziada, sinceramente, essa é a estratégia principal que ele vai usar pra todas as 5 noites. Eu vou deixar mais claro. Se liga. Vamos pensar em cada... Nossa, mano, agora que eu lembrei, quando eu fui zerar o FNAF 1, eu usei essa estratégia, mano, de speedrun, mano, pra passar a quinta noite, mano. Ou foi a quarta? Não, acho que foi a quinta noite. É, a quinta noite. Que, mano, a quinta noite pra mim tava muito difícil, cara. Meu Deus, daí eu simplesmente fiz essa técnica e, mano, ajuda muito, de verdade. Ela ajuda, tipo assim, obviamente ela não faz milagre, ela não vai te passar de primeira, mas, mano, ela te ajuda muito, mano, de verdade mesmo. O coelho ataca sempre na porta da esquerda. E qual é a melhor forma de evitar o ataque dele? Acendendo a luz da esquerda. Se ele aparecer, é só fechar a porta. Check, coelho impedido. A raposa só ataca se tu ficar um tempo sem checar as câmeras. Essa câmera aqui é a que mostra o momento em que ele está. São 4 momentos. No primeiro momento, ele não aparece na câmera, é apenas a cortina. No segundo, ele abre a cortininha. No terceiro, ele já vai mais pra frente, né? Eu já fico com medo dessa parte aí, mas enfim. No quarto momento, ele some totalmente e aparece numa outra câmera correndo pra te atacar. Mas, se você ficar abrindo a câmera igual um maluco, independente de qual câmera for, dificilmente a raposa irá se mover. E se você tiver alguma suspeita, é só clicar rapidinho na câmera respectiva da raposa e ver o estágio dela. E mesmo se ela for atacar, coisa que nem vai acontecer nessa run, é só checar a câmera e depois fechar a porta e check, raposa impedida. A galinha sempre vem pela direita, mas felizmente tem uma câmera anterior ao corredor da direita. Então a estratégia é deixar a câmera sempre ali, porque sempre antes de atacar, a galinha vai aparecer naquela câmera. Se ela sumir após aparecer ali, é só ligar a luz da direita e ver se ela está no corredor da direita. Se estiver, fecha a porta e check, galinha impedida. E por último temos o Freddy, que felizmente também é impedido pela mesma estratégia da galinha. O último ponto onde ele aparece nas câmeras é também o último ponto onde a galinha aparece. Só que tem um porém. O Freddy, ele não se movimenta se você tiver de olho nele. O desenvolvedor de FNAF fez isso para você manter sua atenção e preocupação sempre ligada na ameaça do urso aparecer. Mas pior que uma coisinha que deixou passar é que se você selecionar a câmera 4B, a câmera da galinha, e deixar essa câmera selecionada, o jogo vai entender que você tá sempre vigiando o Freddy. Sim, isso é muito da hora também. É o último ponto onde ele aparece antes de te atacar. E dessa forma, você não só impede ele de se mover, como você também fica checando se a galinha vai aparecer. Em resumo, deixar a câmera ligada no 4B impede o Freddy de te atacar. Check! Ursão impedido. Com a junção de conhecimento em como lidar contra esses 4 bichos, a estratégia base de Felp se resume em acender a luz da esquerda, checar algumas vezes a câmera 4B
B ultra rápido e repetir. Se ele perceber que a galinha apareceu na câmera, ele começa a ligar a luz da direita também. Se ela estiver lá, ele fecha a porta. Se não, a estratégia base volta e é assim durante todas as 5 noites. Claro que eu falando aqui parece simples, né? Ou às vezes eu falando nem parece simples, né? Enfim. Mas ele faz todas essas ações rapidamente para gastar a menor quantidade possível de bateria. São 45 minutos de uma tela vindo na sua cara e você ligando e apagando luz. Tudo isso para sobreviver uma noite, conseguir fazer os fade skips apertando Alt F4 e conquistar o recorde mundial. O que o Phelps faz aqui na última noite para se desestressar é apertar no nariz do urso ali no pôster para fazer um barulhinho. É um segredo do jogo. Nesse momento aqui, ele não tem mais bateria, não tem nada. Nossa, imagina, mano, imagina e sobreviver. O bagulho, velho, o temor, velho. Dessa forma, Phelps sobreviveu a 5 noites e conquistou o recorde mundial de FNAF com 45 minutos, 23 segundos e 666 milésimos. 666. Chega a ser irônico esse jogo do demônio. Mano! Existem as categorias, Tá porque louco. esse recorde é da categoria Any%, ou seja, bastou ele chegar no fim do jogo. Mas existem duas outras categorias. A categoria 2 estrelas e a categoria 100%. 2 stars. Quando você sobrevive a 5 noites, você ganha 1 estrela no menu principal do jogo. A categoria 2 estrelas é justamente para ver o quão rápido você consegue a 2ª estrela. Para ganhá-la, basta sobreviver à 6ª noite, que somente é liberada após você zerar o jogo. Na 6ª noite, os animatrônicos possuem níveis altíssimos de ataque. Mas né, nada disso importa pro Phelps, porque aqui nessa categoria ele também detém o recorde mundial, com 54 minutos, 30 segundos e 720 milésimos, se utilizando praticamente da mesma estratégia. E por último tem a categoria 100%, onde o objetivo é conquistar as 3 estrelas do jogo. Ao passar da 6ª noite, você libera a Custom Night, uma noite customizável, onde você pode escolher o nível de ataque dos animatrônicos. Para conseguir a 3ª estrela, você precisa colocar todos os animatrônicos em seu nível máximo. Esse é o famoso 20-20-20-20 ou 4-20. E adivinhem só, Phelps também detém o recorde dessa categoria. Mano, o cara pegou tudo pra ele, velho. Básica que expliquei. Mas aqui, além de Mano, quando o cara é talentoso, o atalho do jornal e os atalhos das transições, ele também precisa rapidamente botar todo mundo no nível 20 assim que ele libera a Custom Night. Para isso, ele já deixa o mouse ali, ó, na posição certinha onde vai aparecer a Custom Night, seleciona a opção e começa a subir o nível dos bichos já pra entrar rapidamente na última noite. Phelps zerou em 1 hora, 3 minutos e 45 segundos e 260 milésimos nessa categoria. O cara detém o recorde mundial nas 3 categorias de Mano do O céu. Brasil não tá muito longe não, tá? O jogador Dark Ghost BR está em 2º lugar na categoria 100%. Oh, vamos Brasil. 4º lugar nas outras 2 Quanto tempo categorias. faz esse Bora vídeo, mandar mano? Será energia que já não- positiva pra quem sabe o Deixa eu Brasil ver. pegar o recorde mundial de FNAF inteiro. Ah, já deve ter Eu pegado, fui já jogar 10 FNAF 1 anos. sem saber de Já deve ter nada pegado. disso recentemente. E o máximo que eu conquistei foram cuecas novas que eu tive que comprar depois. Mas enfim, eu fiquei feliz porque eu verdadeiramente me diverti com o FNAF. E a essa hora eu espero já ter assistido o novo filme que está em cartaz. Querem mais Já vídeos lançou, de já FNAF esse filme já deu só dizer 2. aí. E é isso aí, rapaziada. Lembra sempre, pra não perder de jeito nenhumzinho. Mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo, tá? Lembram de tá na descrição o vídeo do Save Manual. Não sei se eu falei isso no começo, mas tá o vídeo aqui na descrição. Veja lá o vídeo dele. É um vídeo muito bom. O canal é muito bom. Eu espero assistir mais desse canal, que o canal do Save Manual é muito bom. Mas é isso, gente. Vou até me inscrever aqui. Não sei se já tô inscrito. Pô, já me inscrevi já. E é isso, gente. Se vemos no próximo vídeo aqui. Valeu!